Mateus capítulo 8, peço que vocês coloquem em pé, reverência ao texto sagrado. Eu leio a partir do verso 23. Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 23. Meu título é Jesus acalma as tempestades da vida. Diz assim o texto escrito pelo evangelista Mateus. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que vocês são assim tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai Santo, diante da Tua palavra, eu me curvo, me prostro e rogo ao Senhor, como ministro do Teu Evangelho, que o Senhor me use para falar a todas essas pessoas que estão aqui, sedentas para ouvir a Tua voz. Tenha compaixão, Senhor, da nossa vida, do nosso coração, da nossa família. Cuide, ó Deus, do coração da Mariana e do seu futuro. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Jesus acalma as tempestades da vida. No dia da cirurgia, eu saí de casa pela madrugada e havia combinado com Marilise e Mário, que estaria lá. Eu nem me lembro que hora que era. 5 da manhã. Eu li um texto antes de sair, e li o texto que está antes desse texto, quando Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. E aí no versículo 20, eu li assim: as raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, se vocês querem me seguir, vocês precisam entender que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Esse é o Evangelho. Eu li esse texto, parti para o hospital e ali então cheguei. Daqui a pouco chega o Mário, chega a Mariana, a gente tem aquele momento, espera a enfermeira chamar. A enfermeira não chamava, né, Marilise? Negócio de doido, né? Foi bom que vocês ficaram namorando um pouquinho lá antes, eu vi. Fiquei de olho, não é só o Mário não, eu também estou de olho. E aí, a gente acompanhando, dado momento, a enfermeira chama: Mariana. A gente se despede dela, dá um beijo nela, e ela fala assim: estou em paz, estou indo. E foi. A Marilise subiu, e eu falei: e agora, Mário? Vamos tomar café. Acho que foi o dia que eu mais tomei café na minha vida. Fiquei 3 dias depois de rebote, não conseguia dormir. E o Mário: vamos tomar café, pastor? Chega de café e café. E aí, conversando com o Mário falou assim para mim: pastor, a oração minha para a Mariana foi a seguinte: minha filha, você e eu agora estamos passando e entrando numa tempestade. E ao entrar nessa tempestade, eu quero que você entenda uma coisa: nós chegamos na tempestade e nós não podemos parar na tempestade. E aquilo que eu tinha falado para a Mariana, e o Mário falou de uma outra perspectiva. E o Mário disse assim: quando eu estava na estrada, indo para São Paulo a trabalho, quando vinha uma forte chuva, eu via várias pessoas parando o carro, a moto, por conta da tempestade. Mas aquela tempestade iria demorar muito. Então eu diminuía o ritmo da moto, mas eu continuava passando pela tempestade, e depois de alguns quilômetros pós-tempestade, eu olhava no retrovisor e via o céu, e via o tempo de bonança. Então foi essa palavra que o Mário deu para a filha, um dia antes, para você dormir, e essa palavra o Mário deu para mim naquele momento. E Mário então fez eu regressar a 2 anos atrás, quando eu fiquei profundamente
enfermo e doente. Quem se lembra? Então não foi você que passou pela tempestade, eu passei pela tempestade, nós dois passamos pela tempestade, todos nós um dia passaremos pelas tempestades da vida, mas se nós tivermos Jesus conduzindo a nossa história, segundo a orientação do Mário, nós vamos passar a tempestade, porque Jesus está no comando e no controle da nossa vida. E alguém vai olhar para nós e vai falar o seguinte: mas vocês diminuíram o ritmo, vocês estão sem celeridade. E nós falaremos: não, nós apenas estamos caminhando devagar, porque a tempestade é muito forte, mas temos a certeza de que iremos passar pela tempestade, e pós-tempestade nós viveremos o tempo de bonança. Depois de uma grande tempestade, a minha cidade agora, 2 dias atrás, recebeu uma forte tempestade. Rio Claro ficou acabado, shopping ficou destruído. Liguei para meu pai, para minha mãe e falei: e aí, o que aconteceu pós-tempestade? Aqui a vida já está normal, e a vida volta ao normal quando Jesus está no centro da nossa história. Eu me lembro da minha mãe, quando ela falava e queria embalar a minha vida num sono. Eu sempre tive dificuldade para dormir, e minha mãe falava o seguinte: olha, eu vou cantar uma musiquinha para você. A irmã Lídia vai lembrar dessa. Ah lá, deu um sorrisinho. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Fala que passa o temporal, fala assim: vai passar, fala comigo. Fala comigo assim: já passou. Então algumas pessoas estão no processo passando a tempestade, outras pessoas já passaram pela tempestade, mas a música é a mesma: com Cristo no barco, com Cristo na condução, passa o temporal e depois vem o tempo da bonança. E vai chegar o tempo da bonança na vida da Mariana, chegou o tempo de bonança na minha vida, e vai chegar o tempo de bonança para todos aqueles que creram e creem em Jesus e confiam no seu poder. Dá uma olhadinha comigo no texto. No verso 23, o texto diz assim para nós: entrando ele, Jesus, no barco, e os seus discípulos o seguiram. Jesus estava ali no barco, e o texto de Marcos vai dizer o seguinte: vamos passar para outra margem. O que rege a nossa vida, ou deveria reger a nossa vida, não é a nossa vontade, mas é a voz de Jesus e a vontade de Jesus. Jesus disse assim: nós vamos para o outro lado, independente de qualquer tempestade, nós chegaremos do outro lado, e nós precisamos crer. Os discípulos creram, em certa medida, depois eles tiveram medo, da mesma maneira que nós assim também ficamos. Em dados momentos temos muita fé, muita certeza, muita convicção, e em outros momentos nós ficamos completamente apreensivos. A Mariana passava segurança, passava certeza para nós, mas em algum momento, assim, quando a gente olhava na bolinha do olho, também tinha um pouco de ansiedade, porque nós somos o quê? Humanos, mas humanos que confiam na palavra do Senhor Jesus. E se Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado, Ele vai mover céus e terras e nós chegaremos do outro lado. Da mesma maneira que nós cristãos temos a certeza que nós iremos morar com o Senhor para todo sempre, que nós passaremos pela morte e viveremos com Ele para todo sempre. Amém? Você crê nisso? Passaremos pelas tempestades da vida. Agora, precisamos dar o comando e o controle a Jesus. Agora, tem 2 perguntas que a mim me provocam grandes reflexões. A primeira pergunta é o seguinte: os discípulos falam o seguinte: Senhor Jesus, salva-nos, nós estamos morrendo, pereceremos, o Senhor não está vendo? Por outro lado, tem a pergunta muito forte de Jesus, e fala o seguinte: e vocês, homens de pequena fé? E aí eu fiquei pensando, nós como seres humanos não queremos um Deus que está dormindo no barco. Nós não queremos, e nós precisamos ter esse entendimento. Agora, em outro lado, nós precisamos entender também que Deus não quer discípulos que não tenham fé. Então, aparentemente, na visão humana, parecia que Jesus estava dormindo.
parecia que Jesus não estava atuando. E aqui o texto de Mateus e também de Marcos vai mostrar para nós a figura humana de Jesus. Se você acompanhar o contexto, você vai ver que o dia de Jesus, ou o dia anterior, foi extremamente puxado. Então, humanamente falando, ele estava com sono, destruído, acabado fisicamente. O que ele precisava? O que seu corpo precisava? Do sono, do descanso. E dá uma olhada no verso 24: e eis que sobreveio no mar. Os outros evangelistas vão dizer para nós que do nada apareceu uma forte tempestade. E às vezes nós temos essa percepção também. Nós estamos caminhando bem, nós estamos com a nossa vida fluindo, e do nada aparece uma grande tempestade, do nada aparece um desemprego, do nada aparece uma pessoa enferma na nossa família, do nada um diagnóstico que nós não queremos, do nada um acidente. Então diz o texto que sobreveio sobre o mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Agora, nós às vezes falamos de barcos e pensamos nos barcos, nos moldes dos nossos dias. Quando você vai para o litoral, dá uma olhadinha aqueles barcos dos pescadores lá, que cabe 4, 5, 10 pessoas, dá uma olhada aquilo lá, e pensa aquele barquinho no mar, e a onda varrendo. As irmãs vão lembrar muito dessa expressão. Quando você pega a vassoura e você vai varrer, você coloca força ou não? Essa ideia de Mateus, as ondas estão varrendo, a força é muito grande, o barco está sendo varrido, está sendo levado de um lado para o outro. E Jesus, a pergunta é: e Jesus em meio à tempestade? O que Jesus estava fazendo? Diz o evangelista Marcos que ele estava na polpa. Penso eu que ele estava lá com seu travesseirinho, de boa, tranquilaço. E lá fora como que estava? Mas olha, o problema não era a tempestade externa, o problema era aquilo que estava dentro do coração dos discípulos, porque eles não estavam com medo da tempestade, eles estavam com medo do sono de Jesus. E quantas vezes nós pensamos que Deus está dormindo? Agora, Deus não está dormindo, Deus está cuidando de nós, Deus está o tempo inteiro cuidando de nós. E o sono de Jesus queria treinar os discípulos. Guarde isso. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, na nossa trajetória, pode não estar no meu plano, no seu plano, mas tudo está rigorosamente no plano de Deus. Estava na agenda dos discípulos passar por uma tempestade? Sim ou não? Eles queriam passar por aquela tempestade? E Jesus queria que eles passassem pela tempestade, porque depois da tempestade, eles não seriam mais homens de pequena fé. Depois da cirurgia, Mariana não será mais a mesma pessoa. Depois que nós passamos pelo vale da sombra da morte e sentimos a presença do nosso pastor do nosso lado, caminhando conosco, nunca mais seremos os mesmos. Glórias a Deus por isso. Vem a bonança, vem o cuidado do Senhor. E o que Jesus então estava fazendo? Jesus estava dormindo. Agora, veja bem, só dorme quem está em paz, correto? Quem tem criança não vê a hora que o filho dorme, não é assim? Vai dormir, dorme, criatura, descansa um pouco. Os discípulos estavam apavorados e Jesus dormindo. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto nós estamos completamente ansiosos, preocupados, o que Jesus está fazendo? Descansando nos braços do Pai. Jesus está falando assim para nós: eu estou dormindo porque quem cuida da minha vida, do meu ministério, é o meu Pai. Discípulos, aprendam isso. Se vocês estão andando comigo, sejam obedientes, entendam que a vida cristã não é simplesmente curas, milagres, não é nada disso. A vida cristã é descansar nos braços do Pai e saber que Ele está cuidando da nossa vida em meio à tempestade, durante a tempestade e vai continuar pós-tempestade, porque a vida não se resume numa tempestade. Me lembro do meu terapeuta falando assim: mas por que você está abatido? Eu falei: porque eu estou doente, porque eu não aguento mais ir para o hospital. Ele falou assim para mim: mas você vai reduzir a sua vida à enfermidade? Eu falei: não.
A história da Mariana não se resume ao tumor, claro que não, porque tem bonança, louvado seja Deus. Tem a próxima página, tem o próximo capítulo, e eu quero casar vocês. Tá todo mundo te olhando, cabelo. E lá no dia do casamento nós falaremos o seguinte: nós cremos no Deus que faz milagres, nós cremos no Deus que abençoa. Foi assim, Luma? Vem a tempestade e Jesus está dormindo. A pergunta é: por que você e eu não dormimos em meio à tempestade? Por que a gente não confia a tal ponto de falar assim: Senhor, a minha vida está em tuas mãos? E os cristãos são assim. O médico mostra um diagnóstico, ele fala assim: tranquilo. O médico falou: olha, a cirurgia é complicada. E a Mariana estava como? Só faltou ela fazer assim, ó: minha vida está na mão de Deus. Agora, os discípulos aqui ficaram desesperados, versículo 25. Eles vieram lá acordar Jesus e falaram assim: Senhor, salva-nos, nós iremos morrer, Senhor. As ondas estão entrando no barco, o barco vai virar, o Senhor está dormindo, acorda, nós pereceremos. A expressão grega aqui é muito interessante, né? Nós iremos morrer, Senhor. Quantas vezes na nossa pequenez de fé pensamos que nós precisamos avisar a Deus ou sinalizar a Jesus aquilo que Ele precisa fazer? Jesus sabia que eles estavam com medo? Sim ou não? E eles queriam avisar Jesus. Tem gente que faz no momento de oração um momento em que ele quer falar para Deus aquilo que Deus já sabe. Ô Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando de um emprego? Aí Deus está lá do céu falando assim: eu sei muito bem que você está precisando de um emprego. Senhor, você sabe que eu estou precisando disso? E Deus está falando assim: é claro que eu sei. Ô Senhor, nós estamos aqui quase morrendo, o Senhor vai continuar dormindo? Na realidade, meu filho, isso que eu queria que vocês aprendessem, que nós precisamos descansar no poder de Deus. Lembrei até daquele hino, né? Descansando no poder de Deus, sempre, sempre descansando no poder de Deus. Era aula prática. Até agora os discípulos tinham aula o quê? Teórica. E agora chegou o momento de a gente colocar a fé em prática. E aí quando chega as ondas no barquinho, o que eles ficam? Com medo. E o medo nos paralisa. Guarde isso. O medo nos paralisa. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que o amor expulsa de nós o medo, lança fora o medo. Se você está com medo diante da tempestade que você está vivendo, ou de alguma tempestade que vai surgir na sua vida, eu convido você a descansar no poder de Deus e expulsar o medo, crendo no amor de Deus e crendo nos propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Aquele médico, sabe que ele teve o entendimento de que a vida da Mariana não iria acabar naquele dia. Porque quem tem promessa de Deus não fica preocupado com aquilo que o homem diz, a ciência diz, a medicina diz. Confia plenamente naquilo que virá. Porque o medo, ele tenta nos paralisar. O medo tenta fazer a gente olhar somente a tempestade. Pode observar, quem está desempregado, por exemplo, só fala na luta do desemprego. Quem está enfermo só fala na enfermidade, porque ele parou a vida naquilo. E aí o Senhor Jesus se levanta, olha para eles e diz o seguinte: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão com vergonha? Homens de pequena fé. Pensa numa palavra dura de Jesus, ou não? Jesus aqui como professor falou assim: vocês foram reprovados no teste da fé. Na hora que chegou o momento para vocês exercitarem a fé, colocarem a fé em prática, chegou a tempestade e vocês ficaram com medo. Agora, o medo não combina com o cristianismo, porque quem vive com Deus, quem serve a Jesus e quem entrega o comando e o controle da vida para Jesus, não pode ter medo, porque o medo está em oposição à fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. E o que Jesus queria mostrar para aqueles discípulos: vocês estão com o coração carregado de medo, então vocês são tímidos. Agora eu quero que vocês entendam
que eu quero que o coração de vocês tenha muita fé. E aí Jesus levantou, dá uma olhada, levantou-se, versículo 26, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se então grande bonança, e todos eles ficaram maravilhados diante daquilo que Jesus estava fazendo. E quando nós ouvimos esse relato da história da vida da Mariana, o que nós ficamos? Maravilhados, boquiabertos de perceber, de reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, o toque de Deus, reconhecer a maravilha de fazer parte do reino de Deus, de ser abraçado e abraçada pela família cristã, e todas as pessoas ficaram maravilhados, porque aquele que estava dormindo se levantou para mostrar o seu poder. Ele levanta, ele olha para o vento e repreende o vento. Os outros evangelistas vão dizer para nós que ele diz assim: acalma-te, mar, emudece vento. Quem é esse que controla o vento? Esse é Jesus, que estava com o Pai criando os céus e a terra. Louvado seja Ele. Só Ele pode controlar, só Ele tem o controle da nossa existência, só Ele tem o controle da nossa própria vida. Jesus é o médico dos... E na onde o médico pensou que ele não alcançaria, certamente Jesus falou o seguinte: essa menina aí é minha, a vida dela é minha, eu tenho um propósito na vida dela, então você não vai mexer aqui, você vai mexer aqui, você vai chegar aqui, aqui. E o médico falou assim: pastor, parecia que eu estava sendo conduzido. E eu fiquei pensando, né? Falei assim: sabe de nada, você foi conduzido, meu filho. Você foi conduzido. Para a gente ficar assim maravilhado. Quem é este? Esse é Jesus. Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é o Jesus, o Todo-Poderoso. Esse é o Jesus que um dia verá todas as pessoas se rendendo diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é esse senão Jesus, o Alfa e o Ômega? Quem é esse, o princípio de toda a sabedoria humana? Quem é esse senão o Jesus, o Filho de Deus, aquele que disse que é a vida, a ressurreição e a vida, tudo está nele. Quem é esse senão o Jesus que sacia o nosso coração com a água da vida? Quem é esse senão Jesus, o pão da vida, que sustenta a nossa história e que muda o cenário de tempestade para a bonança? Quem é esse? Esse é Jesus, que pode reverter todo o cenário, todo o caos, todo o conflito. É o único que pode transformar aquilo que parece mal em bênção, aquilo que parece destruição em uma nova história, em um novo capítulo. Quem é este? Esse é Jesus. É o Jesus que muda a história, é o Jesus que tem controle de tudo, é o Jesus que é o nosso pastor. E essa figura de pastor para mim é fantástica. Se alguém um dia perguntar para você, Mariana, quem é esse Jesus que você serve? Aí você vai falar assim: esse Jesus é aquele que segurou na minha mão lá na cirurgia e andou comigo pelo vale da sombra da morte, e como ele tem poder sobre a morte, ele não me deixou na morte, mas ele me trouxe para a vida, para que todas as pessoas que olhem para mim vejam que Jesus está em mim. E a Mariana agora mais do que nunca tem que andar pelas ruas e falando o seguinte: vivo não mais eu, agora Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora é uma vida diferente. Agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou, se entregou por mim. Agora é outra história, agora é confiança. E aí, Mariana, se ele fez um milagre desse tamanho, ele só queria mostrar que ele é um Deus grande. Timóteo outro dia falou para mim: o pai, qual que é o tamanho de Deus? É engraçado que as crianças fazem umas perguntas que a gente não encontra nos livros de teologia. Tem uns meninos aqui que andam comigo de teologia. Eu falei: e aí, como que a gente responde? Como que a gente responde? Qual que é o tamanho de Deus? Aí ele falou: nem vem com essa história de mar que não dá mais, não entendo. Eu falei para ele: olha para o mar, Deus é do tamanho do mar, é grandão. Aí eu achei uma música que fala isso: o nosso Deus é um Deus grandão. Eu falei assim: então tenta dimensionar o tamanho de Deus, Timóteo. Ele falou: como assim? É grande. Eu falei: mas grande não tem como falar. Então é Deus. O Deus que você serve é um Deus grande.
A gente vai tentar falar a vida inteira a respeito de Deus, e a gente não vai conseguir entender o tamanho, a majestade e a grandeza de Deus. E aí meu filho falou assim para mim: mas eu não entendi ainda. Então vamos aqui olhar no globo, vamos ver o mundo. Olha o tamanho do Brasil, grande, né? Grande, papai. Os Estados Unidos, grande, né? Foi rodando o globo. E esse país aqui, pequenininho, pequenininho. Essa aqui é a Terra, você entendeu? Entendi. Amanhã tem outra aula. Chegou no outro dia, peguei um mapa, coloquei lá, isso aqui é a galáxia. Cadê a Terra aí, Timóteo? Essa aqui, ó. Desse tamanho, pai. Eu falei: pois é, filho. E sabe quem criou tudo isso aqui, meus filhos? Deus. Porque Ele quer imprimir em nós essa sensação de grandeza. E nós servimos um Deus grande. Então a pergunta é: quem é este? Esse é Jesus que governa a nossa história. Esse é Jesus que nos ressuscita da morte para a vida. Esse é Jesus que perdoa os nossos pecados. Esse Jesus que dá um novo sentido à nossa existência. Esse Jesus que muda o curso da nossa história, que vem morar no nosso coração, que sai do túmulo para nos dar a certeza da vida eterna. Mariana, eu e você e algumas pessoas aqui tomamos remédio, vamos ao médico, fazemos aí o acompanhamento, está tudo certo desse lado. Mas um dia estaremos do outro lado do rio, e lá não terá enfermidade, tumor, medicamento, nada. E o nosso bom pastor irá nos receber de braços abertos e falar assim: vinde benditos, pode entrar, a casa é sua. Vamos viver com o Senhor para todo sempre, sem cadeira de rodas, sem muleta, sem diabetes. Alguém vai falar assim: sem bico de papagaio, pastor. Também. Sem choro. E eu fiquei pensando assim: como a gente vai viver no céu, se emocionando o tempo inteiro, sem chorar? E aí? Deus vai enxugar toda lágrima, e nós viveremos com Ele para todo sempre. Deus está fazendo coisas grandes em nós, através de nós, e o que nós precisamos é ter esse entendimento. Vamos permanecer firmes nele, apesar das tempestades. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus: creia, confie, Ele não está dormindo, Ele está treinando o seu coração para você viver coisas maiores e grandes que Ele vai fazer na sua vida. Amém. Vem a bonança, e alguém vai falar assim: quem que é esse? E eu já sei, esse é Jesus, é o meu pastor, aquele que cuida de mim, que me conhece mais do que todas as outras pessoas, e mesmo assim me ama, e por isso eu amo esse Jesus. As pessoas mais especiais na nossa vida são aquelas que nos amam apesar das nossas chatices, apesar do nosso jeito, apesar do nosso temperamento, apesar da nossa estrutura de vida. Esses são os nossos amigos. E o melhor e maior e mais leal amigo é Jesus, que sabe que nós somos pecadores, homens de pequena fé, e continua nos amando, continua nos moldando para que sejamos aquilo que Ele já planejou na eternidade. A Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele a honra, a Ele a glória. Saia da timidez, saia do medo, se entregue, confie, porque a tempestade vai passar e a gente vai gozar da bonança. Aquele momento de UTI passou, ainda bem, louvado seja Deus, né, Marilice? A Natália falava assim: como que ela está? E eu: está bem. Ela está bonita? Continua linda, 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 linda. Como que ela está? Alguém perguntava: está tudo bem, Deus está cuidando dela lá. Eu fiz amizade com a enfermeira. A enfermeira falou assim: olha, depois de alguns dias ela acordou. Que bom, né?
E ela está esperando você. Você lembra disso? Ela falou que o pastor dela ia vir. Eu falei, pois é, cheguei. Aí ela falou assim, mas eu falei para ela que você veio todos os dias que ela estava em coma, e você veio. Aí ela chorou. Aí eu cheguei, falei assim, estou aqui. E tem um monte de gente perguntando de você. Você é amada, querida. Aquela enfermeira olha para mim e fala assim, eu nunca vi tanto amor dos pais, da irmã, do senhor aqui, nunca vi isso. Nunca vi. Eu falei para ela, falei assim, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em oração. Teve um dia que eu fiquei lá olhando os aparelhos, aí chegou um outro enfermeiro, falou assim para mim, você fez enfermagem? Eu falei, não, senhor. Não, senhor. Você conhece alguma coisa aí? Eu falei, não sei nada disso aí. Eu só sei aqui que a pulsação está essa quantidade aqui, que a taxa de oxigenação está boa porque está 99, a pressão está um pouco equilibrada aí, baixou bastante, que é meio que normal dela, mas está controlada aqui, está melhor do que ontem, não sei o quê. Ele falou, você conhece alguma coisa? Eu não, mas aquele que está controlando esses equipamentos aí sabe. Aí ele falou, é. Porque eu sei que se vocês desligarem o equipamento agora, a vida cessa. Mas Deus deu para nós, inclusive, a tecnologia, a inteligência, para criar esses equipamentos aí, para que essa menina continue aqui entre nós, em nome de Jesus. Ele falou, nunca tinha pensado por essa perspectiva. Pois não, fica à vontade, pode pensar. Um outro dia, um outro enfermeiro falou, hoje não pode demorar. Eu falei, mas eu nunca demorei. Minha visita nunca passou de 15 minutos. Eu vim aqui orar. Aqui é um ambiente de trabalho, eu sei. Ela vai fazer uma ressonância, tomografia, para a gente ver se pode tirar o dreno. Eu falei, tudo bem. Eu vou ficar com ela aqui até a hora que der o limite. Que hora que é o exame? 8 da noite? Então eu vou ficar aqui 5 minutos antes eu saio, tá bom? Combinado? Combinado. Fiquei lá conversando com ela, e ele bateu o pé assim, tipo, pastor, acabou? Eu passei por ele e falei assim, pode ir lá, faz o exame, amanhã eu venho aqui, ela está sem o dreno. Aí ele falou, você tem fé, hein? Estendi a mão, quem me conhece sabe, né? Vamos apostar? Um café comigo e com o Mário lá no saguão, lá, quer apostar? Ele falou, não. O que eu estou vendo na vida dessa menina aí, nunca vi em nenhum caso, louvado seja Deus. Deus estava o tempo inteiro movendo os céus e terra para cuidar da sua serva. E quem é este? Esse é o Jesus, que não nos abandona em nenhum dia. Eis que estou com vocês, disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Passe a tempestade confiando que Ele está com você no barco. E nós vamos cantar agora com muita vibração, te agradeço. E essa música foi muito especial porque Natália e eu entramos, depois que ela foi para o quarto, e a Marilise estava dando banho na filhinha dela, e aí Natália e eu entramos, e aí eu falei assim, nós vamos cantar, eu te agradeço. Ela falou, como assim? Bica na sua e vem comigo. Vamos embora. Canta aí, mulher. Aperta o play aí. Aí cheguei para a Mariana e falei assim, Mariana, tem uma música para cantar. Te agradeço. Ela olhou para mim assim, meio desconfiada. Eu falei assim, tem uma parte na canção que a gente esquece. Por tudo que tens feito. Beleza, ele já fez muita coisa. Mas por tudo aquilo que ele... Isso é o cristianismo, aquilo que ele vai fazer. E antes dele fazer, a nossa postura de gratidão. Agora, você crê que Deus vai fazer muita coisa na sua vida depois da tempestade? Então se levante e cante com vibração. Por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele vai fazer, nós vamos agradecer.